Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando, nesse início de ano, das 5 colunas de sucesso. As 5 colunas de sucesso na vida de um cristão. E a primeira coluna que nós falamos foi sobre oração. O irmão vai estar passando ali. Primeira coluna de sucesso, oração. Amém? Pode passar. Fala também de um companheiro que anda junto, que é a vigília, sermos vigilantes em orar e vigiar. Pode passar. Ser sóbrios. Aleluia, amém. Pode passar. Ali mostra um vigia, de uma forma que não está vigiando, e aqui um vigia, cuidando. Pode passar. Pode passar. Também fala, que o nosso adversário não é aqueles que estão perto de nós, e sim o diabo, E nos mostra como nós estamos protegidos pelo Espírito Santo. Pode passar. Pode passar. Passa. Aí. E agora nós vamos falar da segunda coluna do sucesso. A segunda coluna do sucesso é sobre jejum. Sobre jejuarmos. Agora a gente tem ouvido falar bastante a respeito de jejum no meio das academias. Que as pessoas estão fazendo o jejum intermitente, E eles começaram a prática desse jejum, e sendo que os cristãos já praticam isso há muito tempo. Só que o jejum, ele não tem só um benefício para o nosso corpo, para a nossa vida espiritual. Ele tem um benefício para o nosso corpo físico. Antes de ler o texto, eu queria mostrar para vocês, eu separei 4 benefícios que o jejum traz para nós, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo carnal. Primeiro, queima de gordura. Segundo, acelera o metabolismo. Terceiro, melhora os hábitos alimentares. E quarto, reforça o sistema imunológico. E aqui eu vi um texto que eu achei muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. A Alcance Curitiba realizou a semana de jejum e oração sempre nos primeiros dias de cada mês. Nesse período, além dos membros serem incentivados a praticar o jejum, a igreja também abre as portas todos os dias para um período de oração pela manhã e à noite. Aí, aqui eles falam que a prática de jejum de 72 horas, que seria 3 dias, mais ou menos, seria o suficiente para renovar as células do corpo e aumentar o sistema imunológico. 72 horas foi o estudo que eles fizeram para ver como que funcionaria o organismo, um organismo que estava prejudicado, um organismo que estava com as suas células danificadas, e eles resolveram fazer um estudo com a prática de jejum durante 72 horas para ver como o organismo reagiria. E eles viram que essa prática, de 72 horas, 3 dias, foram o suficiente para que as células se regenerassem mais rápido e tivessem uma melhora no tratamento das quimioterapias. E eu achei muito interessante, porque o jejum nos mostra que ele não nos cura apenas a vida espiritual, que ele não fortalece apenas a nossa vida espiritual, que a prática do jejum, ela nos fortalece o nosso corpo físico. A gente sempre ouve que tem que comer de 3 em 3 horas, que tem que se alimentar. Só que eles começaram a estudar e ver a importância de praticar o jejum para regenerar as nossas células, para desintoxicar o organismo.
e renovar o sistema imunológico. Então, para nós cristãos, é muito interessante isso, porque além de nós praticarmos já o jejum para purificar a nossa vida espiritual, para nos fortalecermos espiritualmente, a gente também está fortalecendo o nosso corpo físico. Por isso que é tão importante jejuar. Por isso que é tão importante, né? No meio da igreja a gente vê muitas pessoas falar, né? Ah, tá com problema, vou jejuar e vou orar. Ah, tá com propósito, quer alcançar algo, vou orar e jejuar, né? Isso é importante. Então a segunda coluna de sucesso na vida de um cristão é o jejum. Eu vou estar lendo os textos, se você tem a sua Bíblia, abra lá em Salmo 35:13. Glória a Deus. 35:13. Glória a Deus. Aleluia. Vá buscando a Deus. Salmos 35:13. Glória a Deus. Diz assim: contudo, quando estava doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Aqui o salmista fala de quando ele estava doente. Ele fala: eu usei vestes de lamento e humilhei-me com jejum. Ele estava doente e ele praticou o jejum para alcançar a cura do corpo físico. Então aqui nos mostra que realmente a prática do jejum, ela está ligada com o nosso sistema imunológico, que a gente precisa jejuar, independente do que você está vivendo. Claro, irmãos, tem momentos que a gente jejua mais, tem momentos que a gente jejua menos. A gente tem que ver como que cada organismo reage, né? Quando a gente, depende da idade, tu consegue jejuar mais. Depende da idade, tu consegue jejuar menos. O jejum, ele não pode te causar dano físico, que aí ele não é mais bênção na tua vida. Tu não pode jejuar, vamos supor, e passar mal e continuar jejuando, porque aí não vai ser bênção. Aí já vai estar entrando teu corpo físico e não vai ser bênção na tua vida. Então a gente tem que se esforçar para jejuar, mas a gente tem que ver o nosso limite. Cada um tem um limite, né? Uns jejuam mais, outros jejuam menos. O jejum, ele é um sacrifício. O jejum é humilharmos a carne e dizermos que nós, pela fé e pela oração, nós conseguimos nos manter de pé. Então o jejum é humilhar a carne, dizer, não, eu consigo, né, me manter jejuando por um certo período de tempo e humilhando a minha carne, né, tendo domínio sobre ela. Não vai ser a carne que vai me dominar, porque às vezes a pessoa consagra um jejum e aí deu a fome, entrega o jejum e vai comer. Não, aí não é jejum, né? O jejum, ele tem que ser por um período e ele tem que ser com um propósito. Tem que ter um propósito específico para jejuar. Não é simplesmente jejuar por jejuar. Tem que ter um propósito. Pode ver que até as pessoas que fazem jejum intermitente, elas fazem com um propósito, que é emagrecer. Então o jejum, ele tem que ser com um propósito. A oração é movimentar o mundo espiritual. E o jejum é fortalecer a nossa fé. Amém? Salmo 109, 24. Salmos 109, 24. Glória a Deus. Eu estou lendo aqui no celular, que fica mais fácil daí para ler. Olha só que interessante. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha de magreza. Jejum é sacrifício. Por isso que a gente diz, jejum é humilhar a carne, né? Quando a gente faz um período mais tempo de consagração de jejum, a gente perde peso. Às vezes as pessoas perguntam, o que tu está fazendo? Né? Porque tem que ver, a gente tem que sentir na nossa carne.
A gente tem que sentir. Aqui o salmista diz, ele disse, de tanto jejuar. Imagina, de tanto praticar o jejum, de tanto propósito, de tanto tempo que ele estava jejuando, ele disse que se sentia com os seus joelhos já fracos, o seu corpo já estava magro. Ele já estava sentindo os efeitos no corpo físico da prática de jejum. Vamos ler lá, ali fala Zacarias 8:19. Zacarias 8:19. 8:19. Zacarias 8:19. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, os jejuns do 4º mês, bem como do 5º, do 7º e do 10º, me serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Aqui, ele está falando, no texto de Zacarias, de um tempo que o povo estava jejuando em Jerusalém. E aí ele diz que esses jejuns, nesse tempo específico, seriam jejum de alegria e de júbilo. Que era para o povo se alegrar. Seria um jejum de agradecimento por tudo que Deus estava fazendo no meio do povo. Então ele está ensinando que em todo tempo nós devemos jejuar. No tempo da enfermidade, no tempo da alegria, no tempo do propósito, em todo tempo devemos jejuar. Mateus 17:21. Esse aqui é interessante. Diz assim, Mateus 17:21. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui eu vou ler um texto para vocês que diz assim, e quando chegaram à multidão, aproximaram-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água, e trouxe aos seus discípulos e não puderam curar. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Olha que interessante. O ensinamento que Jesus diz aqui. Ele diz que tem certos tipos de demônio que não vão sair sem consagração. Por quê? Nesse entendimento, quando a gente está orando por alguém que está com algum demônio, essa luta é uma guerra espiritual que acontece no mundo espiritual. Então, se a pessoa não está em consagração, não está em jejum, ela não consegue. Por quê? Porque ela não tenha fé. Não. Ele disse assim, porque é pequena a fé. E a nossa fé, ela é como um carro indo ao posto de gasolina. Ela só vai ser maior, só vai se nós orarmos e jejuarmos. A oração é o combustível para mantermos de pé. E o jejum, ele é o quê? Ele aumenta a nossa fé. O jejum, ele nos deixa mais sensíveis para as coisas espirituais. Então, no mundo espiritual, quando tem alguém com algum demônio, acontece uma luta.
Olha só, olhando desta forma, o crente para atuar nessa área precisa estar devidamente revestido de poder e estar dotado de fé o suficiente para esse trabalho. Entende? Por quê? Porque os demônios, eles conhecem muitas vezes as pessoas. E eles sentem quando a pessoa está com medo, quando a pessoa não está em consagração. E aí, eles usam para rir, para debochar das pessoas que estão expulsando aquele demônio. Por isso que às vezes acontece nas igrejas, né, das pessoas estarem orando e não conseguir expulsar o demônio, porque aquelas pessoas não têm fé, aquelas pessoas não são pessoas apropriadas para isso, não. Só que são pessoas que precisam orar mais, jejuar mais e buscar mais de Deus. Por isso que um obreiro, para estar à frente de um trabalho, tem que estar em oração, tem que estar em jejum, porque senão o diabo envergonha. Eu tinha medo, né, de orar por alguém que estava endemoniado e não consegui expulsar o demônio. Aí depois o pastor foi nos ensinando, e aí a gente aprendeu que se a gente está em oração, em jejum e com uma vida de consagração, o demônio tem que sair. Tem pessoas que às vezes é feito feitiçaria, que é feito macumba, que só vai sair com oração e jejum. Por quê? Porque no mundo espiritual foi liberada uma casta de demônios. Para quê? Para lutar contra aquela vida no mundo espiritual. Então, o que a gente tem que fazer para não sermos envergonhados? Para fortalecer a nossa fé, orar e jejuar. Os dois estão ligados. A oração nos fortalece e o jejum, ele sacrifica a carne e aumenta a nossa fé. Amém? Vocês conseguem entender? Vamos ler Atos 13, 3. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Atos dos Apóstolos 13, 3. Glória a Deus. Diz assim: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Barnabé e Saulo. Olha só, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. A oração é uma forma. A oração e o jejum é uma forma de direção e orientação de Deus. É uma confirmação para aquilo que queremos. Por isso que quando nós vamos fazer grandes coisas, grandes negócios, né, coisas que envolvam outras pessoas, é muito importante orar, jejuar e buscar a direção de Deus. Por quê? Porque aí nós teremos a confirmação. Diz que o Espírito já tinha falado. O Espírito Santo disse: separem os dois para a obra. Eles se separaram. Mas ainda assim, eles oraram e jejuaram de novo. E depois impuseram as mãos e enviaram para que eles fizessem o trabalho. Esta é a importância do jejum. Irmão, tudo que você for fazer, ore e jejue. Não há cadeias que não sejam quebradas pela oração e pelo jejum. Não há macumba que prevaleça se você orar e jejuar. Não há. O poder de Deus é grandioso. Por que isso? Porque quando nós jejuamos e oramos, parece que como se escamas dos nossos olhos. Espiritualmente, nós ficamos mais sensíveis. Por quê? Porque espiritualmente, quando nós jejuamos por algum propósito, nós vamos ler mais a Bíblia, nós vamos naquele período orar mais, estar mais atento ao mundo espiritual. E aí sim a nossa fé é fortalecida. E nós podemos sentir e ouvir melhor a voz de Deus.
Por quê? Porque os nossos ouvidos espirituais estão mais aguçados. As coisas carnais, elas estão mais distantes. Para quê? Para que as espirituais fiquem mais perto de nós. Porque agora não é mais o desejo da carne. Agora é o desejo do Espírito. Agora a carne deseja se alimentar do alimento, mas o Espírito deseja se alimentar da presença de Deus. Entende? Por isso que quando nós jejuamos de comida, e que agora essas pessoas que fazem a dieta, esse jejum intermitente, para elas terem resultado, não é depois que elas param de jejuar, que elas entregam o jejum, elas comem o que quiser. Comem comida, comem doce, comem... Não. Elas têm uma dieta. Então, para o corpo físico se alimentar e receber os nutrientes que precisa para a pessoa perder peso e estar bem, a pessoa precisa se alimentar bem. Então, quando ela entrega o jejum, ela vai se alimentar de quê? De frutas, de grãos, de comidas integrais, carnes, né, peixes, sucos naturais, vai beber bastante água. Para quê? Para que o corpo, quando receber esses primeiros nutrientes depois do jejum, ele possa absorver o maior número de nutrientes para que a pessoa tenha um bom resultado. E agora, olha que interessante, quando nós jejuamos espiritualmente, o que nós precisamos receber é o alimento que vem do céu. Para que o nosso corpo, para que o nosso espírito seja cheio. E esse alimento espiritual nós vamos receber como? Quando nós estamos jejuando? Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós estamos orando. Porque a Bíblia diz o quê? Que a palavra é alimento espiritual. Quando Jesus foi levado lá e teve fome, ele disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é o quê? Alimento espiritual. Então, quando você jejua, o tempo de jejum tem que ser um tempo precioso. Tem que ser um tempo que você tire para adorar a Deus. Tem que ser um tempo que você tire para ler a palavra e se aprofundar nela para que você tenha entendimento. Para que o tempo de oração que você estiver fazendo no período de jejum seja um tempo precioso de combustível que o Senhor vai mandar para a tua vida. Tempo de você orar em línguas, porque a oração em línguas é alimento espiritual. Alimenta o espírito. Então o jejum de um crente, ele é diferente do jejum intermitente que as pessoas fazem para emagrecer. Por quê? Porque você não está só cuidando da tua carne, você está cuidando do teu espírito. Então imagina se durante o jejum você cuidar do teu espírito e alimentar a tua alma com aquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus, que é a palavra de Deus. E ainda assim, depois que você entregar o jejum, você se alimentar de uma comida saudável, de um alimento bom para o teu organismo. Não há o que vai resistir a esse crente. Não há muralhas que não vão cair. Porque você vai estar revestido do poder de Deus. Você vai estar revestido da presença de Deus. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso quando nós jejuamos e quando nós tiramos um tempo. Mas às vezes eu sei, irmã, mas eu trabalho, meu período de jejum. Eu entendo. Mas quando você estiver jejuando e você estiver trabalhando, fique meditando. Ao sair de manhã de casa, leia um versículo da palavra de Deus e fique, ruminando aquele versículo durante aquele dia, naquele teu período de jejum, por aquele propósito. Fique meditando naquela palavra. Mesmo que você esteja trabalhando, em algum momento que você estiver vago, ore a Deus em silêncio, busque a Deus, mas fique naquela palavra. Se você pode, ouça a canção que vai alegrar a Deus, o louvor que vai chegar na presença de Deus, e você vai ver o êxito que você vai ter em fazer o jejum e a oração. Amém? Vamos ler ali Atos 14, 23. Atos 14, 23.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. E eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Olha que interessante. Paulo e Barnabé, eles designaram alguns presbíteros em cada igreja, mas tendo orado e jejuado. Eles pediram a direção de Deus. Eles falaram: Senhor, nós queremos escolher homens de confiança, homens que vão nos dar a direção, que vão estar conosco, que vão caminhar do nosso lado. E eles oraram e jejuaram. E o Senhor, confirmando esses homens, eles enviaram para as igrejas. Irmãos, é muito interessante, porque às vezes a gente fica meio desapercebido com algumas coisas. E às vezes a gente vai fazer algum negócio e a gente pega e simplesmente faz, e às vezes dá errado e a gente não entende por quê. Só que quando a gente começa a entender as coisas espirituais, a gente começa a ter mais calma para fazer as coisas. A gente começa a ter mais cautela, né? A gente ora, a gente jejua. E se Deus der a direção e ir à frente, a gente faz. E isso é importante. Teve uma vez que aconteceu algo com o Bino, que foi exatamente assim. Ele orou em relação a uma pessoa e estava meio assim. E de repente ele orou e jejuou, e uma pessoa chegou para ele e disse: olha, eu vou te dizer uma coisa. Na tua empresa, tu tem que contar contigo só. E ele ficou meio sem entender, né? E aí depois essa pessoa trabalhou com ele, e as coisas deram errado, e não deu certo, e aí ele foi entender que Deus tinha dado essa empresa para ele, e as coisas tinham que estar nas mãos dele, e ele tinha que contar com ele. Ele não podia querer dividir aquilo com outras pessoas. E foi exatamente o que aconteceu, porque ele tentou dividir e deu errado. E aí ele começou, a partir daí, ele começou a entender. Ele começou a entender as coisas e os planos de Deus. Outro dia, uma outra pessoa foi trabalhar com ele e não estava dando muito certo. E ele começou a orar e jejuar por isso. E aí Deus mostrou em um sonho para ele. Deus mostrou essa pessoa lá em casa, né? E essa pessoa entrava, olhava todas as coisas que nós tínhamos, e no sonho a pessoa falava que desejava ter aquelas coisas. E aí ele orou a Deus, orou, e de repente a pessoa saiu, né? Saiu, até na época levou um outro funcionário dele junto, e depois largou o cara aí, sabe? Então a gente tem que aprender a orar e a jejuar. Quando o pastor nos ensina aqui na igreja que nós devemos orar e jejuar, às vezes a gente fica pensando, né? Ah, mas pra quê? É cansativo, eu tô cansado, né? Às vezes até pra gente orar aqui 15 minutos é cansativo. É cansativo, irmãos. É cansativo. Mas Deus não disse que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é fácil a gente em casa, né, tirar tempo, né, no trabalho, vou jejuar. Não é fácil, irmãos, mas é necessário para a gente ter a nossa vida de sucesso, para que as colunas da nossa casa se mantenham de pé, para que nós venhamos ter êxito na nossa vida espiritual, no nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa saúde. Nós temos que ter as 5 colunas dos sucessos bem estruturadas na nossa vida. Senão o diabo vem, ele aproveita uma brecha e devasta com tudo. Sabe que o pastor falou isso domingo, né? Ele disse: eu quero falar algo para a igreja a respeito de vigiarmos em relação à nossa casa, à nossa família, porque as pessoas estão tão preocupadas com o coronavírus que elas acabam esquecendo da casa e da família, e o diabo aproveita essas brechas para tentar destruir com a família,
para tentar deixar todos atemorizados, para tentar, né? E ele conseguiu em muitos lares, irmãos, casamentos foram destruídos, o número de abuso sexual aumentou. Então, a violência contra a mulher aumentou muito. Por quê? Porque são famílias que estão desestruturadas. Quando precisaram se unir e ficarem juntos, mais firmes, não conseguiram. Por quê? Porque não estavam firmados na rocha. E o diabo se aproveitou disso. Para quê? Para destruir com as famílias. Então, você que está aqui nesta noite e que está aprendendo, irmãos, é muito importante. Eu também, né? Não é só para você, para a minha vida também. Eu também preciso orar mais. Eu também sei que eu preciso jejuar mais. E às vezes a gente precisa, né, de um estalinho para as coisas, para que isso aconteça. Não espere você estar passando por uma dificuldade para você orar. Não espere você estar passando por um momento de luta para você jejuar. Não faça isso agora. E quando vir a luta, você vai estar fortalecido, né? Porque daí as pessoas pensam assim, então se eu jejuar e orar, eu não vou ter problema. Vai. Desculpa eu te falar isso. Vai ter problema. Só que você vai estar fortalecido e você vai conseguir passar por eles de uma forma diferente. Amém? Glória a Deus. Vamos passar o próximo. Quando jejuares, não vos mostrei contristado como os hipócritas, porque eles desfiguram o seu rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Mateus 6, 16, 17. Aqui nos mostra uma forma de jejum. Que a gente, quando jejua, a gente não precisa falar para as pessoas, eu estou jejuando. Eu vou jejuar. Não. Faça você e Deus. Diz assim, lave o teu rosto. Aqui é uma forma que ele está demonstrando, né? De manhã, vamos supor que você está em consagração. Faça como você faz quando você não está jejuando. Você levanta de manhã, lava o rosto, escova os dentes, né? As mulheres fazem uma maquiagem, os homens passam um gelzinho no cabelo, se arruma, né? E vai, né? Mas não faça eles assim como os hipócritas que querem mostrar, né? Não vou lavar o rosto, né? Não vou pentear os cabelos, não vou me arrumar porque eu estou jejuando, fica com o semblante caído. Não, se mostre alegre, se mostre bem, né? Quando você for fazer o jejum. Pode passar? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidares em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Marcos 11, 23. Pode passar? Aqui mostra uma bateria. Passa. Polo negativo, casco, polo positivo. Passa. Os cabos para recarregar a bateria. Passa. Passa. E o jejum. Passa de novo. Aqui. Pode voltar naquela lá. Ali mostra uma bateria, né? É como se recarregasse uma bateria, né? A bateria está descarregada, né? Eles colocam os cabos lá e mandam para ela força para ela recarregar. O jejum é a mesma coisa. Você está fraco, você está angustiado, você está desanimado, você está entristecido, você não tem força para orar? Jejue. Consagre um jejum. E você vai ver como as tuas energias, as tuas baterias vão ser recarregadas de novo. E você vai estar pronto para a batalha. Você vai estar pronto para vencer. Porque, irmãos, nem sempre a gente está. Tem épocas que a gente está mais, né, com as baterias recarregadas, a gente ora, jejua, né, mas tem épocas que não. Tem épocas que às vezes as lutas são muito grandes, as batalhas são muito grandes, às vezes é uma luta em cima da outra, né? Mata um leão por dia, mas é assim. Você quer matar um leão por dia? Recarregue as tuas energias. Jejue ao Senhor. Comece fazendo, não sei, né? O jejum é um sacrifício, né? Sacrificar a carne. Tire, né, um tempo de jejum, um momento mais especial para você para jejuar.
que você vai sentir muito na tua carne é o café da manhã, comece no café da manhã. Consagre da meia-noite ao meio-dia. O horário mais difícil é o horário da janta. Consagre da 1 da tarde, né, até no outro dia de manhã, às 8 da manhã. Vai ser um jejum bom. Irmã, que nem eu pra mim o café da manhã, eu gosto de tomar café da manhã. Gosto de tomar café da manhã. Então, se eu consagrar, vamos supor, das 8 da noite até o outro dia, meio-dia, para mim é um sacrifício. Para mim é um sacrifício. Eu gosto de almoçar. Se eu consagrar, né, da meia-noite às 3 da tarde, é um sacrifício. Então, irmãos, observe algo que vai te doer um pouco. E comece fazendo. Né? Se você não tem a prática do jejum, faça no final de semana. Hoje eu estou em casa, né? Hoje eu não tenho nada para fazer, então hoje eu vou jejuar, né? Nesse sábado que eu estou em casa, eu vou jejuar. E aí você vai fazendo de uma forma que você vai vendo. E aí você começa. Fez um dia, né? Vou fazer um dia sim, um dia não. Vou fazer uma semana, vou fazer 3 dias. E aí você vai testando o seu organismo para ver como que funciona. Amém? Vamos se colocar de pé? Aleluia. Vou pedir para o Murilo fazer uma canção.